Sancta Teresinha, Sancta Teresinha, ora pro nobis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita alegria quero acolhê-lo novamente para a continuação do nosso curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje nós iremos concluir a sua biografia e nós iremos retomar do momento em que Santa Teresinha decide-se entrar para o Carmelo. Aos 14 anos, Santa Teresinha já sabia e já tinha certeza de que ela era chamada para o Carmelo e que ela queria consagrar toda a sua vida a Deus nesta ordem dedicada a Nossa Senhora. Então, ela pediu a autorização do seu pai. Numa tarde, enquanto eles passeavam, Santa Teresinha falou do seu desejo de ser carmelita e de entrar para o Carmelo de Lisieux, onde já estavam as suas duas irmãs, Maria e também a sua irmã Paulina. E aqui eu quero fazer uma pequena correção. No dia de ontem eu falei que a segunda irmã de Santa Teresinha chamava-se Inês, mas na verdade o nome dela é Paulina. Inês foi o nome que ela recebeu quando ela entrou no Carmelo e recebeu o nome de Irmã Inês e depois, quando eleita madre, Madre Inês. Então, Santa Teresinha manifestou ao seu pai esse desejo. Para São Luís, este momento foi um momento de muita alegria, porque ele viu que as suas filhas estavam se consagrando a Deus e seguindo o caminho que ele sempre lhes havia ensinado, mas ao mesmo tempo foi um momento muito doloroso, porque Santa Teresinha era a querida, a sua queridinha, a sua caçula, a sua rainhazinha, como ele a chamava. Então São Luís, ele abraçou Santa Teresinha e disfarçou o choro para que ela não percebesse, mas derramou algumas lágrimas e deu autorização para que a sua filha pudesse entrar no Carmelo com a idade de 15 anos. Porém, não bastava a autorização de São Luís. Eles precisariam convencer, então, os superiores do Carmelo a aceitar Teresinha em tão tenra idade. Os superiores do Carmelo negaram essa permissão num primeiro momento. Então, São Luís tomou a causa de Santa Teresinha para si e foi advogar por ela junto ao bispo. E o bispo também negou a autorização para que Santa Teresinha entrasse no Carmelo com essa idade, sendo que ela podia esperar mais. Então, São Luís organizou uma peregrinação para Roma com as suas filhas e lá, então, ele queria que Santa Teresinha fosse falar com o próprio Papa para conseguir autorização para a sua entrada no Carmelo. E assim se fez. Eles foram para Roma e lá conseguiram uma audiência com o Papa. Porém, nessa audiência, eles deveriam apenas se aproximar do Papa para receber a bênção. Mas no momento em que Santa Teresinha se aproximou do Papa e se ajoelhou na sua frente, Santa Teresinha olhou para o Santo Padre, que naquele momento era o Papa Leão XIII, e disse: Santo Padre, peço-lhe a permissão para entrar no Carmelo com 15 anos. O Papa simplesmente respondeu: se for da vontade de Deus, assim será. E os guardas que viram Santa Teresinha falando com o Papa, porque não podia, já vieram ao encontro dela e já foram encaminhando para que ela saísse, porque também tinha mais pessoas na fila, e Santa Teresinha levantou-se dali, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, e voltaram, depois dessa viagem para Roma, voltaram para Lisieux, e novamente São Luís procurou o bispo, e então a autorização foi conseguida para que Santa Teresinha ingressasse no Carmelo, o que aconteceu no dia 9 de abril de 1888, aos 15 anos e 3 meses de idade. E ali, nesse momento que ela entra no Carmelo, ela já está muito decidida a levar uma vida de perfeição, a procurar ser uma grande santa, apesar de reconhecer assim a sua pequenez e a sua fragilidade.
Mas eu gostaria de, com as palavras da própria Santa Teresinha, ler para você como foi essa entrada dela no Carmelo, esse dia em que ela foi para o Carmelo de Lisieux. Ela diz: minha emoção não se manifestava no exterior. Tendo abraçado todos os membros de minha família, pus-me de joelhos diante de meu incomparável Pai, pedindo sua bênção. Para dá-la, ajoelhou-se ele mesmo e me abençoou chorando. Devia fazer sorrir os anjos esse espetáculo em que um ancião apresenta ao Senhor sua filha ainda na primavera da vida. Alguns instantes depois, as portas da Arca Santa fecharam-se atrás de mim e recebi os abraços das queridas irmãs que me serviram de mães e que doravante ia tomar por modelo em minhas ações. Enfim, meus desejos estavam satisfeitos. Minha alma experimentava uma paz tão doce e profunda que seria impossível exprimi-la. E depois Santa Teresinha vai dizer que ela nunca se arrependeu desse momento de ter entrado no Carmelo, no qual ela viveu 9 anos, pois faleceu com a idade de apenas 24 anos. Além da sua vida de oração no Carmelo, Santa Teresinha também teve muitos trabalhos aos quais ela se dedicou. O primeiro trabalho foi na rouparia, depois também o trabalho de varrer os corredores do Carmelo. Ela trabalhou também no refeitório, na sacristia. E Santa Teresinha pôde viver a sua espiritualidade e desenvolvê-la realizando esses simples trabalhos. Porque Santa Teresinha, nós não vemos na vida dela nada de extraordinário, nenhum fenômeno místico, milagres ou outros dons assim mais chamativos. Mas justamente o que mais atrai a atenção em Santa Teresinha é que ela realizou todas as coisas ordinárias de uma maneira extraordinária, com grande amor no coração, procurando dar alegria a Deus, procurando dar prazer ao bom Deus. E ela diz que ela não deixava passar nenhuma oportunidade de oferecer um pequeno sacrifício e de dar alegria ao bom Deus. Então aqui nós vemos um coração generoso que ama nas pequenas coisas, que ama nas coisas mais discretas do dia a dia. Santa Teresinha professou os seus votos religiosos no dia 8 de setembro de 1890, dia da Natividade de Nossa Senhora. E no ano de 1893, a sua irmã Paulina, a irmã Inês de Jesus, ela foi eleita priora do Carmelo. A priora era a madre. Então, Santa Teresinha passou a ter por madre no Carmelo aquela que um dia foi a sua segunda mãe, depois da morte de Santa Zélia, a sua irmã Paulina, que se tornara então Madre Inês. E pela Madre Inês, ela foi nomeada como ajudante da Madre Maria de Gonzaga para a formação de noviças. No ano seguinte, em 1894, São Luís morreu, depois de uma longa doença neurológica que fez a sua família ficar muito preocupada com ele, e especialmente ele teve os cuidados e a atenção de Celina, a filha, no número de filhas, a sua quarta filha. Celina ficou cuidando dele, já que Leônia também tentava a vocação religiosa entre as irmãs da Visitação. 2 meses depois da morte de São Luís, a própria Celina entrou no Carmelo de Lisieux. Então ficaram as 4 irmãs reunidas neste mesmo mosteiro. Em 1894, numa ocasião em que no Carmelo havia um recreio, todos os dias no Carmelo havia um pequeno recreio, e as irmãs Martã conversavam entre si, e Santa Teresinha, como sempre teve uma boa memória, ela contava histórias da sua infância. E depois, então, desse momento de recreio, a irmã Maria se dirigiu até a Madre Inês e pediu para que ela desse uma ordem a Santa Teresinha para que colocasse por escrito aquilo que ela recordava da sua infância. Então, a Madre Inês deu esta ordem para Santa Teresinha e, graças a esse momento e graças a esta ordem,
nós temos aquilo que ficou conhecido como a primeira parte da história de uma alma, que é o livro que Santa Teresinha escreveu sobre a sua vida, que essa primeira parte que a Madre Inês pediu para que ela escrevesse, ficou conhecido como Manuscrito A. Depois nós vamos ter uma aula especialmente sobre os escritos de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha começa a escrever sobre a sua vida por pura obediência à Madre que lhe pedia isso. No dia 9 de junho de 1895, Santa Teresinha se ofereceu como vítima ao amor misericordioso de Deus. Ela queria com isso ofertar toda a sua vida para que a misericórdia de Deus fosse aplicada a todas as almas e a misericórdia de Deus se espalhasse pelo mundo e atingisse especialmente os pecadores. Aqui nós lembramos daquela ocasião em que ela oferece as suas orações por aquele criminoso chamado Pranzini e ela recebe um sinal da sua conversão. Aqui Santa Teresinha se oferece por inteiro como vítima ao amor misericordioso de Deus. Ela também, Santa Teresinha, na sua vida do Carmelo, ela se correspondeu e foi madrinha espiritual de alguns seminaristas e sacerdotes que estavam em missão, especialmente em terras distantes, na Ásia, e Santa Teresinha se comunicava com eles, especialmente o padre Roulin e o padre Bellier, que foram dois missionários com quem Santa Teresinha se comunicava. Santa Teresinha tinha uma afinidade e formava um laço espiritual, e ela então ofereceu todas as suas orações pelos missionários, porque ela mesma, na sua infância, tinha o grande desejo de ser missionária. Então, como ela não podia ser missionária ali, estando no local de missão, ela então quis ser missionária pela oração e sustentar os missionários que estavam nas terras difíceis, pregando o Evangelho. E Santa Teresinha começou, no ano de 1896, a enfrentar as dificuldades da sua doença. Na noite da quinta-feira santa para a sexta-feira, ela teve o primeiro vômito de sangue. E no dia seguinte, que era sexta-feira santa, sem dizer nada, ela praticou todas as austeridades do Carmelo para o dia de sexta-feira santa. Então Santa Teresinha contraiu tuberculose. E contrair tuberculose naquela época era praticamente receber a sentença de morte. Já havia algumas irmãs do Carmelo que haviam morrido de tuberculose algum tempo antes, e Santa Teresinha, quando constatou que ela também tinha esta doença, ela também já sabia, de alguma maneira, que ela iria partir e que ela brevemente deixaria esta terra. Porém, ela enfrentou esse momento da doença com uma serenidade muito grande e com um heroísmo muito grande. Mas nesse período também, uma das irmãs, a irmã Maria, novamente, pediu para que Santa Teresinha escrevesse para ela uma recordação de um retiro. E Santa Teresinha, então, lhe escreve uma carta, que é chamada Manuscrito B. Nessa carta, Santa Teresinha coloca ali todo o seu, um resumo, uma síntese de todo o seu caminho espiritual. E ali nós temos as páginas mais bonitas e mais conhecidas de Santa Teresinha. E eu gostaria de ler um trecho que resume assim aquilo que é a vocação e o pequeno caminho de Santa Teresinha, a espiritualidade tão bonita que ela deixou para toda a Igreja. Ela diz, e depois nós vamos aprofundar isso ao longo do nosso curso. Ela diz assim: a caridade deu-me a chave de minha vocação. Compreendi que se a Igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a Igreja tinha um coração e que este coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da Igreja e que, se o amor viesse a se extinguir, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires recusariam derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, que abraça todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra,
que Ele é eterno. Então, no auge de minha alegria delirante, exclamei: ó Jesus, meu amor, encontrei enfim minha vocação. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei meu lugar na igreja, e este lugar, ó meu Deus, foste vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Assim serei tudo, assim será realizado o meu sonho. Santa Teresinha, ela viveu o amor. Ela foi o amor de Deus expresso na vida das suas irmãs. Ela procurou viver o amor nas atividades que ela realizava, e a caridade foi o centro da vida de Santa Teresinha. Ela procurou viver isso com uma perfeição, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito discreta, de uma maneira muito sensível, sem dar a entender aos outros que ela mesma estava procurando esse caminho de santidade de maneira tão heróica e de maneira tão perfeita. Santa Teresinha sempre foi muito discreta, e essa sua discrição aumenta ainda mais assim o seu grau de santidade. Então, a partir desse período, a partir da Semana Santa de 1896, ela começou o seu período de doença e rapidamente ela é levada para a enfermaria, e ela passa na enfermaria do Carmelo os últimos meses da sua vida. Nesse período também, a Madre do Carmelo, que agora era a Madre Maria de Gonzaga, pede para que Santa Teresinha continue escrevendo sobre a sua vida, e que ela escreva então a partir da sua entrada no Carmelo, porque no primeiro escrito que ela fez a pedido da Madre Inês, ela escreveu apenas a parte da sua infância. Então ela escreve aquilo que ficou conhecido depois como Manuscrito C, que faz parte da sua autobiografia, também conhecida como História de uma Alma. No dia 30 de julho, ela recebeu a extrema-unção na enfermaria. No dia 19 de agosto, ela recebeu a comunhão pela última vez. E no dia 30 de setembro de 1897, às 19 horas, ela exalou o seu último suspiro em êxtase de amor. Rompeu-se a tela do encontro com Deus para Santa Teresinha, e ela partiu para a eternidade. Porém, um dos traços característicos e que fez com que Santa Teresinha fosse mais conhecida no mundo inteiro foi uma promessa que ela fez a uma das suas irmãs, que ela disse que ela não passaria o seu céu descansando, mas que ela passaria o seu céu fazendo bem sobre a terra, e que ela derramaria uma chuva de rosas sobre a humanidade. Então aí que surgiu toda esta identificação de Santa Teresinha com as rosas, porque ela mesma prometeu que então ela derramaria uma chuva de rosas das bênçãos de Deus sobre a humanidade, e que ela passaria o seu céu nos ajudando aqueles que mais precisassem dela. E de fato, os milagres de Santa Teresinha depois da sua morte foram muito abundantes, eram em grande quantidade, E depois da sua morte, uma das suas irmãs, a Madre Inês, então ela reuniu os seus escritos e publicou-se, logo completando um ano da sua morte, publicou-se o seu relato autobiográfico, e a Madre Inês colocou o nome nesse relato de História de uma Alma. E logo se esgotaram os exemplares que foram impressos, acredito, se eu não me engano foram 2.000 exemplares, e logo se organizou uma reimpressão de 4.000 exemplares, e depois a quantidade foi só crescendo, e a história de Santa Teresinha foi se espalhando pelo mundo inteiro. E os milagres começaram a acontecer de maneira impressionante. Iniciou-se aí então a chuva de rosas que ela havia prometido, e o Carmelo de Lisieux recebia assim 1.000 cartas por dia em um determinado momento, de pessoas querendo ou saber sobre Santa Teresinha, ou agradecendo uma graça que Santa Teresinha tinha alcançado para estas pessoas. Então assim, Santa Teresinha teve uma expansão
depois da morte, e realmente ela se tornou uma grande missionária após a morte, pelos muitos milagres, pela intercessão que ela pode fazer e pelo bem que ela pode fazer para o mundo inteiro, para tantas pessoas e para a Igreja. Santa Teresinha ela foi beatificada pelo Papa Pio XI no dia 29 de março de 1923, e o Papa Pio XI tornou Santa Teresinha a grande estrela do seu pontificado. E também ele declarou ela como padroeira das missões no dia 30 de abril de 1923. A canonização de Santa Teresinha aconteceu por esse mesmo Papa Pio XI no dia 17 de maio de 1925. E no dia 19/10/1997, Santa Teresinha foi proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II. Ser proclamada doutora da Igreja significa que os escritos de Santa Teresinha são escritos confiáveis e que nos ensinam a verdadeira doutrina, mas também nos ensinam o verdadeiro caminho espiritual. Então, a Igreja tem muitíssimos santos, milhares de santos, mas doutores da Igreja são muito poucos. Se eu não me engano, agora está em número 30, eu perdi um pouco as contas, porque foram declarados alguns recentemente, mas acredito que 36, 37 doutores da Igreja. Então, Santa Teresinha está entre esses doutores da Igreja que a Igreja chancela os seus escritos, e eles contêm ensinamentos de grande relevância para todos nós. A festa de Santa Teresinha se celebra sempre, todos os anos, na Igreja do mundo inteiro, no dia 1º de outubro. Santa Teresinha, então, viveu uma vida ordinária de maneira extraordinária. Aqui, nesses 2 vídeos, eu quis, então, mostrar com alguns acenos, alguns momentos importantes da vida de Santa Teresinha, mas a partir dos nossos próximos vídeos, nós daremos um acento aos seus ensinamentos e aquilo que ela transmitiu como uma herança espiritual para toda a Igreja. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos ver também um pouco a respeito de mais alguns membros da família de Santa Teresinha. Eu gostaria de dedicar um vídeo aos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martã, vale a pena conhecê-los, e também quero dedicar um vídeo para falar sobre uma irmã de Santa Teresinha, Leônia Martã, que também está em processo de canonização. E a história de Leônia vale muito a pena conhecer, e eu tenho certeza que muita gente irá se identificar também com a história de Leônia e irá aprender muito, porque Santa Teresinha também foi sua mestra espiritual. Então, por isso que eu quero falar também de Leônia. Então, vamos concluir esse nosso momento de aprendizado, esse nosso momento com Santa Teresinha do Menino Jesus, fazendo também uma oração pedindo a intercessão de Santa Teresinha. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.